Oi, aqui é o Aildo. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo dessa série que nós vamos começar falando sobre quesitos de persuasão, né? Nós vamos comentar alguns pontos de persuasão e para isso nós vamos utilizar uma figura histórica, um dos maiores homens que já pisaram na Terra, e ele se valeu de vários recursos de persuasão para poder ser o que ele é hoje. Eu estou falando, claro, de Jesus Cristo. Como que um homem que nasceu no interior de um país minúsculo do Oriente Médio, hoje é um dos mais falados do mundo e já arrebanhou milhões, quiçá bilhões de pessoas. E ele conquista a cada dia mais as pessoas com que ele disse em 3 anos. Eu não vou tratar de assuntos religiosos, não. Eu quero tratar simplesmente do modo de pensar e como ele fazia as coisas. Eu vou tratar Jesus aqui como homem. Então, se você tem outra religião, se você é ateu, não importa, tá? Pode continuar assistindo o vídeo, porque nós não vamos tratar de religião nem de cristianismo. Nós vamos falar da figura Jesus inserida no contexto de persuasão. Vou rodar uma vinhetinha e daqui a pouco a gente já começa a falar sobre isso. Para quem já assistiu alguns vídeos que eu fiz aqui no canal, eu já falei do assunto uma vez e vou retornar futuramente para poder tratar em específico disso. Mas eu disse que Jesus ele utilizava muito, né, uma arma de persuasão chamada história, né? Ele costumava ensinar todas as pessoas contando histórias, né? E como eu vou deixar isso para mais futuramente nos vídeos, eu queria focar só no que isso gerou. As histórias de Jesus eram tão verdadeiras que isso gerava um engajamento nas pessoas que ouviam essas histórias. Essas pessoas colocavam o que era dito nessas histórias em ação, e isso gerava nelas uma força para que elas conseguissem superar alguns desafios, às vezes físicos, às vezes psicológicos, que elas tinham na vida delas, né? Isso acabava resultando em uma autoridade, ou seja, Jesus sabia do que estava falando, Jesus usava disso, falava mais ainda, porque ele tinha consciência de que sabia, e isso gerava em mais pessoas mais fé, no caso delas, e essa fé condicionava essas pessoas a uma mudança de comportamento. E é disso que se trata o poder de uma autoridade, né? Como exemplo de autoridade, nós tendemos a verificar uma autoridade naquela pessoa que sabe mais, em uma pessoa que já teve algum tipo de treinamento que a gente não tem, né? Que era exatamente o tipo de Jesus. Jesus ele tinha um treinamento diferente, percebido pelas pessoas que seguiam ele, né? E essa autoridade que ele ia conseguindo, na realidade, é uma coisa muito subjetiva, porque no mesmo povo, algumas pessoas tinham Jesus como autoridade e outras pessoas tinham ele como charlatão. Pelas mesmas histórias, pelos mesmos exemplos, essas pessoas tinham essa diferenciação, tanto que a história resultou em tudo o que resultou. Eu acredito que você deve conhecer o que aconteceu com Jesus no período que ele passou por aqui. Então, a partir de coisas que Jesus fazia, ele despertava essa autoridade, né? Então, esse recurso persuasivo, hoje nós chamamos de gatilho mental, né? Ele age no fundo do cérebro porque hoje nós temos muitas coisas para pensar. Nós pensamos e temos muitas decisões a serem tomadas, né? E se nós vamos parar para analisar tudo o que nos cerca para poder tomar uma decisão, a gente acaba não tomando. Então, a autoridade, ela gera isso.
quando uma autoridade ou aquela pessoa que você tem como autoridade diz algo, você não precisa pensar naquilo. Você pode seguir aquilo porque ela já estudou, ela já passou por todo o sofrimento, por todo o processo de pensar, por todo o processo de análise para poder te chegar àquela conclusão. Então, é um atalho que você utiliza na sua cabeça. A sua cabeça está condicionada a poder seguir autoridades. Jesus tinha essa autoridade, né? Jesus tinha passado por algumas coisas, ele ensinava e o pessoal tinha isso, né? Subjetivamente como autoridade. Eu posso dizer para você alguns exemplos dessa situação, que ele tinha, por exemplo, 12 apóstolos, ou seja, ele conseguiu persuadir antes de espalhar aquilo que ele tinha para dizer, para 12 pessoas. E essas 12 pessoas, ensinadas por ele, conseguiram angariar mais e mais pessoas. Não adianta somente a autoridade em si. É necessário resultado, para que esse resultado comprovasse que ele realmente era aquilo que ele dizia ser, ou aquilo que se acreditava que ele fosse. Então, essa autoridade era uma das grandes formas de persuasão de Jesus. Ele sabia o que estava falando e se valia disso para poder ensinar cada vez mais pessoas. O gatilho mental da autoridade é um gatilho poderoso. Por isso ele é o assunto do nosso primeiro vídeo, né? Tá, Hildo, e como eu aplico isso no meu dia a dia? Porque eu não sou Jesus, mas eu sou empreendedor e eu preciso demonstrar que eu tenho autoridade naquilo que eu falo. Como eu disse anteriormente, se você tende a acreditar nas palavras daquele que é uma autoridade no assunto, né? Se um médico diz para você que você tem que seguir tratamento X ou Y, você vai seguir tratamento X ou Y, independentemente de você acreditar que Z possa ser um tratamento melhor. Porque ele é autoridade, ele estudou, ele sabe quais são os resultados daquele tratamento. Então, como que você tem autoridades? E para isso eu vou te dar 3 dicas para você seguir, seguindo aquilo que Jesus foi para a gente. A primeira coisa é: trabalhe para um público muito específico, tá? Vamos tratar isso como falar para um nicho. Se você, né, vou usar o meu exemplo como isso. Eu trabalho como vistoriador de imóveis, trabalhei muito tempo como vistoriador de imóveis. E eu quero falar para um pessoal que é vistoriador de imóveis. Eu vou falar para um público muito, mas muito específico. Então, além do nicho vistoria de imóveis, eu vou nichar ainda mais. Então, dentro do nicho vistoria de imóveis, eu vou falar com o nicho vistoria de imóveis urbanos. Dentro de vistoria de imóveis urbanos, eu vou falar com vistoria de imóveis urbanos para apartamentos. Dentro do vistoria de imóveis urbanos para apartamentos, eu vou falar para o vistoria de imóveis urbanos para apartamentos de padrão econômico. Tá vendo? Então, quanto mais você nichar, a tendência é que você fale para um público muito específico. E quando você fala de uma coisa muito específica, automaticamente você acaba sendo o único a falar sobre aquilo. Se você é o único a falar sobre aquilo, dificilmente você fica em segundo lugar. Então, se você é o único falando sobre aquilo, você é a autoridade falando sobre aquilo. Então, essa é a primeira dica para você conseguir uma autoridade instantânea. É nichar ao máximo aquilo que você tem para falar para um público exato. A segunda dica para você conseguir ser uma autoridade é falar o tempo todo sobre aquilo. Então, se você está falando sobre um assunto, fale mais, estude mais, vá atrás de mais informações e fale mais, né? Sempre, se você falar o tempo todo, as pessoas vão se acostumar que você tem domínio sobre aquele assunto. E se você tem domínio, você é uma autoridade.
Não precisa, é independente de ter ou não um diploma, ter ou não um título, tá? Nós estamos falando de gerar resultado. Se você gera resultado, não importa se você fez o ensino médio, se você é PhD em alguma coisa. O importante é que você tenha resultado. O que acontece quando você tem resultado? As pessoas veem, elas tendem a querer aquilo que você conseguiu. E se aquilo for escalável, ou seja, se ela verificar que ela também pode seguir aqueles passos e chegar onde você chegou, então você ganha seguidores, né? Os resultados que eu disse anteriormente, alguns deles, não são todos, mas você vai ter mais pessoas, né, seguindo nas suas redes sociais, você vai gravar vídeos, você vai ver views aumentando a cada vez, porque você é uma autoridade. Então, basicamente, esses são os primeiros resultados a serem colhidos. Existem outros, nós podemos tratar de outros em outro vídeo, mas eu queria focar só nisso, agora. Tá? Mostrar que, se você é uma autoridade, automaticamente você tem engajamento de um público. E esse engajamento te gera seguidores. Ou seja, exatamente aquilo que Jesus fazia. Então, Jesus, ele falava para um público específico. Ele gerava resultado. Ele aumentava o número de seguidores. E é o que é hoje, um fenômeno mundial. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nós vamos continuar falando sobre a vida de Jesus nos próximos vídeos, tá? Nós vamos tratar de várias armas de persuasão que Jesus utilizou e foi muito bem sucedido fazendo isso, né? Jesus foi um grande utilizador de programação neurolinguística e ele repassou isso para o mundo. Angaria pessoas e seguidores até hoje, 2000 anos depois. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para você receber os novos conteúdos. Curtir o nosso vídeo, não esquece disso, tá? Compartilhar com outras pessoas, tá? Essa série vai ser muito boa para quem quer aprender um pouco mais sobre alguns recursos de persuasão e neurolinguística. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu vou estar te esperando, eu vou estudar um pouco mais para poder te passar um conteúdo que agregue na sua vida, tá? E eu te vejo no próximo